pessoal do Torcida Tricolor, estamos começando o primeiro Contextualizando de 2020 e obviamente que não com temas muito bons, nós temos que explicar porque o São Paulo está se movimentando devagar no mercado, o que deveria ser óbvio para muita gente, a gente está vendo em redes sociais que não é, tá? Já tem muita gente reclamando, né? Ah, mas por que não tem, né, ainda nenhum nome, o São Paulo não está contratando? E parece que a galera esqueceu que a primeira notícia do ano foi que o São Paulo teve um déficit de 180 milhões. Então a gente vai fazer esse vídeo para explicar um pouquinho como é que o São Paulo vai agir como a gente acha que o São Paulo vai agir neste ano, porque o São Paulo também sempre surpreende negativamente, mas como o São Paulo deve agir nesse ano no mercado e como o São Paulo vai fazer aí para resolver essa questão da dívida, vendendo jogadores e tal, o que é parcelado, o que não é, enfim. Vamos começar primeiro o mercado. O São Paulo teve o Volpi, o São Paulo teve o Igor Vinícius, o São Paulo teve o Vitor Bueno ali, a transação que ele conseguiu usar o Raniel como moeda de troca. Moeda de troca deve ser um dos caminhos para o São Paulo realizar ali o sonho do Diniz de ter mais um atacante e um volante com as características que ele quer. Vale lembrar que Volpi e Igor Vinícius custaram 23 milhões, né, para um clube que já teve 180 de déficit. Então, por mais que não pareça, porque tem muita gente que acha que contratação é só o cara que vem novo. E o Volpi custou 21 milhões, o Igor Vinícius custou mais 2, a manutenção do elenco já era muito importante, porque a gente já falava, isso era muito óbvio, o elenco do São Paulo hoje ele não é ruim. O que é ruim é que a gente sabe que esse elenco ele não vai se manter, porque peças sairão. Então, e não sabemos nem quais, o que é mais preocupante. Porque se o técnico a gente já sabe, mas, por exemplo, se pintar o Igor Vinícius ao invés do Liziero, vai o Igor Vinícius? O Igor Gomes. O Igor Gomes no lugar do Liziero, vai o Igor Gomes? E o Fernando Diniz pode estar pensando em contar com o Igor Gomes, aí não é mais o Igor Gomes, é o Liziero. E isso pode acontecer já que o Campeonato Paulista é começado, né? Já pode acontecer ou com o Campeonato Paulista começado, ou com a pré-temporada em fase final, que é quando você tenta começar a dar um esboço ali pro time. A gente vai falar isso mais pra frente, ou semana que vem, ou na próxima, né, certamente antes do campeonato começar, mas o São Paulo deveria usar esses dias e esse começo de Paulista para entender melhor o time, para preparar melhor o time. Aí você faz isso, você pode perder peças. Então, para esse ano, é natural e tem que ser assim, que o São Paulo não vai ser agressivo no mercado, não vai aparecer aí fazendo ofertas, muito pelo contrário, o São Paulo tem saído nas manchetes recentes como colocando alguns jogadores como negociáveis, caso do Jusilei, caso do Hudson, hoje, dia que a gente está gravando, na sexta-feira, o Jonathan Gomes também sendo sondado aí, o São Paulo estudando a melhor maneira de negociar o atleta para aliviar a folha, de repente obter algum lucro, porque colocou uma meta altíssima de vendas. Então, outra coisa importante também da gente falar dentro desse cenário, infelizmente, vendedor que o São Paulo está tendo que passar por todos os seus anos de incompetência. O dinheiro do Prato que entrou. O dinheiro do Prato entrou dia 30 de dezembro, foi quando foi pago e era um dinheiro que estava sendo calculado para 2019. Então, assim, como a gente já tentando fazer esse gancho com o déficit, o que é pago agora, o que não é, o São Paulo calculou o dinheiro do Prato no balanço de 2019. Então, se o São Paulo recebesse, por exemplo, o River atrasou o pagamento, e se o São Paulo recebesse isso ao longo de 2020, ele provavelmente seria um dinheiro para giro de caixa, só que no balanço mesmo ele constaria como dinheiro de 2019. O fato de ele ter sido pago no dia 30 de dezembro, ainda 2019, confirma isso. Então é bem provável. Com atraso, São Paulo ainda pede multa, tem essa discussão ainda. Mas o ponto é que é bem provável que esses 180 milhões de déficit que o São Paulo tenha, já seja considerando com esse dinheiro que entrou no Prato agora. Então não é 180 menos o dinheiro do Prato, é 180 já com o dinheiro do Prato. Um negócio pago... um negócio inacreditável. Então é uma situação muito preocupante. E vale lembrar que assim, dos 180 milhões, obviamente que foi irresponsabilidade do Leco, muito gigante, mas os 180 milhões não são fruto apenas da irresponsabilidade do Leco, mas também de algumas dívidas que São Paulo tinha antigas, que a administração foi obrigada a assumir. CT, direito de arena, assim o caso do Ricardinho. Assim como em 2021 o São Paulo terá que começar a pagar o Raniel. O que na troca vai virar pagar o Vitor Bueno, mas enfim, em 2021 o São Paulo começará a pagar os 13, 15 milhões de reais na transação envolvendo o Raniel inicialmente. Quem vai pagar não vai ser o Leco.
Sim, vai Então, ser o sucessor vai dele. ser o sucessor dele. Então, vai ser um dinheiro que esse sucessor vai ter recebido de outras gestões. Assim como aconteceu parte, e desses 180 milhões, obviamente que a esmagadora maioria vem de muita incompetência, só que para as pessoas entenderem, até a gente recebeu eu e você recebemos uma mention no Twitter de um rapaz pedindo para a gente explicar, a gente reexplicar, né, o exemplo que a gente deu em uma das lives, que é como se você tivesse o exemplo do cartão de crédito, né? É o exemplo mais fácil. Você vai fazer uma compra no cartão de crédito. Vamos supor, você vai comprar um Xbox Series X, o videogame que vai Vamos sair. facilitar e colocar. Você vai fazer uma compra de R$1.000. Vamos falar 4 mil, porque um videogame é caro. Meu Deus do céu. Tá bom, vamos falar de R$1.000, vai, tá. Vai comprar um Xbox One, R$1.000. E tá pagando R$1.000, nem tá. Se você for aí você vai pagar R$1.000. Você vai lá no cartão e parcela o Xbox em 10 vezes de R$100. Foi por isso que você colocou 1.000, porque é fácil fazer a conta. Exato. Mas eu de 4 mil também faço 400. 10 de 100. 10 de 100. Aí você vai pagar 10 de 100, mas o seu cartão de crédito, se você tem um limite no seu cartão de crédito de R$2.000, você vai comprometer R$1.000. É até legal para quem usa cartão de crédito e não sabe como funciona, já fica a dica aí. Se você tem um cartão de crédito que tem um limite de 2.000 e você comprar um videogame de 1.000 parcelado em 10 vezes, você vai gastar 1.000 do seu limite e você só vai ter 1.000. E conforme você for pagando as parcelas 100, 200, 300, você vai devolvendo o seu poder de crédito e aí você vai aumentando o seu limite. Foi isso que aconteceu com o São Paulo, em alguns fatores. Por exemplo, o caso, e agora fazendo paralelo, o caso do Ricardinho, São Paulo tem que pagar 30 milhões. Esses 30 milhões entram no balanço de 2019. Como o São Paulo vai pagar? Ao longo de 4 anos. Sim. Parcelas mensais. A mesma coisa do CT, a mesma coisa o direito de arena, todas essas coisas. Tudo isso. O São Paulo vai pagar tudo parcelado, só que entra o volume. Então não é 180 milhões? Não, é 180 milhões sim, mas o São Paulo não vai desembolsar 180 milhões de uma vez agora, não é assim, não, o clube estaria quebrado, porque ainda o clube precisa se manter. Vamos lembrar que o São Paulo, antes de contratar Daniel Alves e Juan Fran, pegou um emprestado do banco, com juros de banco, 37 milhões para giro de caixa. Giro de caixa é o dinheiro que você tem para aquelas operações ali do dia a dia. Pagar salário. Coisa assim, porque a manutenção do clube era uma manutenção cara. O São Paulo tem ali muita coisa que ele gasta, mesmo tendo o estádio próprio, tudo São Paulo gasta muito dinheiro. E aí o São Paulo vai ter isso aí. Então a realidade do São Paulo é, o São Paulo tem essa dívida sim, é complicado, teve que contratar o Thiago Volpe, deve perder, porque vai se desfazer do Jean, né? E tem que se desfazer do Jean. Não, aliás, não tem nenhuma outra hipótese, ainda mais depois da nota, São Paulo não tem nenhum outro caminho, o Jean precisa realmente vazar e vai precisar, de alguma forma, dar uma satisfação em relação ao Arboleda. Eu acho que o São Paulo vai ficar quieto, mas não deveria. O que o Arboleda fez foi bastante grave. Não sei, muita gente vai dizer que não é caso de tirar do clube, muita gente vai dizer que é caso de tirar do clube. O Jean não tem discussão. Não. O Arboleda tem discussão, por exemplo, o Alê, ele não acha que seja coisa de banimento do clube. Mas o desrespeito com a instituição São Paulo Futebol Clube é gigante. E o São Paulo não deveria permitir que um atleta fizesse algo do tipo. Não é cabível. O cara tirar uma foto sorrindo lá com a camisa de um rival não faz o menor sentido, sendo ainda um jogador raçudo, um pilar ali. Pode ser quem for, não tem que tirar e acabou. Não tem conversa, não tem. Não, mas eu digo assim, essas coisas agravam. Ser um cara que se vendeu como uma pessoa comprometida com os ideais do clube, uma pessoa comprometida com figuras como o Lugano, que de verdade representam o São Paulo. O Lugano, quando a gente fala, o carinho do Lugano não foi só pelo que ele venceu aqui, foi também, não só pelo que ele jogou, não só pela dedicação, mas quando ele saiu daqui e antes de voltar, a gente via o Lugano assistindo jogos do São Paulo, porque ele assinava a televisão para acompanhar o São Paulo. A gente viu o Lugano com cuia do São Paulo para tomar chimarrão. A gente viu o Lugano constantemente com camisa do São Paulo, e nos contratos ele sempre deixava ali o São Paulo como uma... Olha, se for o São Paulo... O Lugano chegou a conversar até com o Álvaro Pereira. Quando o Álvaro Pereira estava para vir para o São Paulo, o Lugano bateu um papo com ele. Eles eram, da época, ambos da seleção uruguaia, né? Então o São Paulo sondou o Álvaro, o Lugano conversou com o Álvaro, indicou, deu o aval, e isso teve muito peso pro uruguaio vir pro São Paulo. Também teve essa ponte aí
O São Paulo depois não se interessou por mais nenhum outro jogador da seleção uruguaia, então não teve mais nenhum outro meio campo possível. Se interessar, até se interessou, mas o cara custa muito caro, né? Ainda tem mercado. Foi agora, recente, Cavani. Não, piada isso. Não dá pra pagar o que o cara Piada, merece. cara, O cara merece muito. Piada. Mas como seria interessante ver. Imagina o Cavani vestindo a camisa de São Paulo. Ia ser, E outra, ia ser- hoje também é outro cenário. Lugano faz parte do corpo do clube, né? Na época ele só fez porque era um ex-jogador. Exato. Então, assim, pro Arboleda se basear num cara como esse, ele deveria ter outra postura e isso agrava. Mas qualquer jogador que fosse, um jogador da base, colocar uma camisa... Quer ver um exemplo? Aquele jogador que xingou o São Paulo lá, que ia vir, moleque... Jefferson. Isso. Ainda bem que nem veio. Nem veio por quê? Porque Não era tava... moleque, ele já tinha seus 20 carambadas de anos lá. 20 caramba, é moleque ainda, né? Não, o Neymar já com era... 39 é garoto. Mas aí é o problema. Só o Neymar que é garoto. Tá. Não é garoto. Os outros falam que ele é garoto, o problema dele. Não é garoto. Menino Neymar. Menino Ney. Menino Ney que pode voltar pro Barcelona. Você viu, né? Agora ele vai ter uma brecha no contrato dele e o Barcelona já tá de olho ali. Enfim, de qualquer forma, o São Paulo tem essa dívida, a gente tem algumas preocupações para esse ano. Primeiro São Paulo vai usar moedas de troca. Quem são essas moedas de troca? São jogadores que têm salário caro, mas que que podem ter algum interesse de mercado. Então, por exemplo, o Jusilei é um jogador que São Paulo facilitaria a saída e o Jusilei tem mercado estrangeiro, mercados, pode falar, menores, né? Turquia, tem alguns times interessados. Pelo menos tem algumas sondagens. Tem algumas sondagens do mercado estrangeiro, mas esses mercados periféricos, né, estrangeiros, e o Hudson, que poderia ter... Aí sim, o Hudson é um cara que tem um salário alto, o São Paulo tem jogadores mais novos para colocar no lugar e com mais qualidade. O Hudson hoje seria realmente um reserva, tanto que assim, ficou maior parte do tempo no banco mesmo sendo os jogadores com mais tempo de casa, o Hudson poderia ser usado em alguma troca que envolvesse algum jogador que São Paulo tem interesse. Infelizmente, aquele volante que São Paulo queria. Sim, e outra coisa também, né, que é importante, assim, o Hudson já teve ventilado até o que o São Paulo deve fazer a partir do momento que vai só... isso obviamente limita o poder do clube de contratação, só que também não pode virar bagunça, né? Não, como eu estou limitado, eu vou aceitar qualquer negócio. São Paulo chegou, por exemplo, a ter ventilado uma troca de Hudson por Casares. O São Paulo não está em momento de contratar um jogador do tipo do Casares. O São Paulo é o time que pega um Daniel Alves e nego já está olhando se o Daniel Alves presta para o São Paulo. E você vai trazer um cara que é um nível de problema como nós tivemos com o Cueva, por exemplo, um cara que volta e meia já teve aí em páginas que não eram necessariamente esportivas, um cara que já teve envolvido em uma série de confusões de noite, de falta de comprometimento. Você traz um cara desse pro São Paulo, no momento atual do São Paulo, num ano de eleição do São Paulo. Com um monte de moleque. Que assim, você tá achando que esse cara vai vir pra cá e vai de novo, a gente vai de novo apostar, como nós fazemos com diversos jogadores, que não. Esse ano o cara vai vir pra cá, vai jogar de um jeito que nunca jogou na vida, vai ter o comprometimento que nunca teve na vida. E vale a mesma coisa que não está dando certo. A gente já está fazendo isso com o técnico que a gente já não concorda. A gente está esperando do técnico algo que ele nunca entregou, mas tudo bem. E aí você vai trazer um Casares pra cá, o que você acha? Qual que é o provável que ele entregue? Pode vir pra cá e ele só focar em futebol, porque dentro de campo ele é bom jogador. Pode acontecer? Pode. Você vai apostar nisso? Eu não apostaria, entendeu? Eu não apostaria, e assim, no caso do Cueva, vale lembrar, o Cueva veio, o começo dele foi muito bom no São Paulo, e a gente não tinha nem a informação de que o jogador tivesse essa conduta, essa postura. Quem tinha essa informação incorreu no erro e pagou um preço caro, por isso foi o Santos. O Santos pagou um preço caríssimo, quer dizer... O São Paulo estaria fazendo com o Atlético Mineiro, mal comparando o que o Santos fez em relação ao Cueva. O Santos pagou uma bala enorme, o São Paulo não pagaria uma bala. E a última do Cueva, ele estava numa boate negociando com o Goiás. Numa boate. Assim, um bom lugar para você negociar. O São Paulo também precisa entender um pouco do seu momento, precisa entender o perfil de jogador que ele precisa trazer para o clube. Infelizmente é isso. O perfil como o Juan Fran, jogadores como o Juan Fran são jogadores para o clube que o contrato vence em outubro. É curioso isso, contrato de um ano vence em outubro. Espero que São Paulo
consiga mantê-lo pelo menos Acho até o que fim sim. da temporada. Acho que sim. E foi o tempo que o São Paulo trazia esse tipo de jogador e aqui ele dava certo. Foi esse o tempo que era o contrário, que o cara dava certo no São Paulo e saiu do São Paulo e não dava certo. Agora é o contrário, é o cara que já não tá. Que quando já tá dando certo, já vem pra cá, já é um problema. Imagina o cara que já tá dando dor de cabeça. O São Paulo já foi um recuperador de jogadores notável, e aí eu posso pegar lá atrás, você vai lembrar de exemplos mais recentes, mas o Neto, São Paulo recuperou o Neto estava numa fase difícil. O Casagrande foi o São Paulo que também recuperou o Casagrande, né? E tem outros exemplos mais recentes. O próprio Adriano, o Adriano quando veio pro São Paulo, já ninguém mais acreditava nele, já teve uma série de problemas e não sei o que. São Paulo Aliás, o colocou Adriano ele podia numa ligar linha. pra ele, hein, cara? O Adriano podia ligar pra ele, hein? Ligar pra quem? Pro Adriano. Pô, não quer recuperar você aí de novo? Adriano, volta pra cá. Nossa, tá Vamos. Pô, não, pior que o Adriano entregou muito. É muito Assim, mais do que. Foi o tempo que isso acontecia. Ainda que naquela Libertadores, ele tá indo pra cima quando não era pra ele. Foi o tempo. Hoje não é. O São Paulo precisa entender um pouco desse perfil, precisa entender a sua situação financeira, então não vai ter reforços, não vai ter o São Paulo sondando e oferecendo dinheiro e não sei o quê. Até porque quando tentou fazer isso, pagou 10 milhões no Diego Souza, 6 milhões no Jean, então até 6 milhões no Trellis, então até bom que dê uma segurada um pouco, tente trabalhar com o que tem. E com um nicho menorzinho ali, né? Ir no tiro mais certo, ir no tiro possível, ó, só dá pra ir. E uma outra coisa que é boa falar também, até pra finalizar o vídeo de uma maneira geral, tem muita gente que a galera que, assim, isso eu vi conversando com alguns amigos, vários mandam prints, essas coisas, né? Tem uma galera que, assim, eles jogam um videogame num modo muito no easy, né? No modo fácil ali. Então, vende aqui 3 caras, pega o dinheiro dos 3 caras, contrata o cara que custa 50 milhões e fica elas por elas. Eu olho aquilo, cara, eu fico de verdade, eu fico surpreso, cara. Eu falo, pô, temos aqui um cartoleiro. Não, exato. Porque cartola é isso, né? Cartola eu escolho então o jogador e pronto. Eu só preciso escolher, eu escalei. Um empreendedor aqui, né? Não, eu vou vender aqui esses 3 caras aqui que estão atrapalhando. O São Paulo não consegue se desfazer dos caras de graça. Ele vai vender os caras pra juntar dinheiro e contratar nego de 50 milhões. Eu acho aquilo fantástico. Um cara desse tinha que estar dentro do São Paulo, porque, pô, ele é fantástico, ele é um gênio. Enfim. É só isso. Eu vi um grupo de torcedores que entrou em contato com não sei que jogador, acho que era pro Atlético Mineiro. Entrou em contato com o cara direto. Você não quer vir jogar? Então. Aí o cara falou, proposta concreta. O jogador tava no Instagram assim, cara. Então, assim, tem que ter isso, não vai ser dessa maneira. Não, vende ali uns 3 caras e resolveu. Não, infelizmente não é assim que funciona. E uma outra coisa, gente, e isso é muito importante. Só pode tentando se livrar do Juscelino há 1 ano e não consegue. É muito importante assim. Tem que mandar embora, tem um monte de vagabundo. Não dá, tá? Vamos deixar uma coisa muito clara. Isso é bom deixar claro. Vale muito a pena falar, tem que mandar todo mundo embora, esse bando de vagabundo, num desabafo. A gente não faz isso aqui porque a gente faz jornalismo, mas um desabafo é compreensível, mas é fora da realidade. É a mesma coisa que falar assim, agora o São Paulo tem que ganhar tudo, ganhar Libertadores sem perder nenhum jogo e golear na final. Não vai acontecer. Se vira. Se vira aí pra trazer São Paulo. Eu gosto quando tem o se vira. Quando tem o se vira, eu gosto. Tem o se vira, entendeu? Essas coisas são desabafo de torcedor. Não tem nenhum problema o desabafo do torcedor, mas quem estiver interessado em ter uma discussão séria não deve relevar esse tipo de comentário, porque é um comentário, São Paulo mandar esse bando de vagabundo vai melhorar. Não vai. Fora da realidade. A gente cobra aqui, já faz um tempo que a gente tem cobrado que o São Paulo entre na realidade, seja em rede social, seja na condução do ambiente do clube, na condução de cobrança de jogador e dentro dos departamentos de marketing, por exemplo, e de vários problemas que o São Paulo tem. A gente cobra que o clube esteja dentro da realidade. O torcedor também tem que estar, mas o torcedor é passional, tudo bem, só que a gente vive um momento em que a gente conta com uma série de dirigentes que são incompetentes, que são populistas, que não sabem, não têm a menor noção do que estão fazendo. Então, se a gente não for fazer a nossa parte, a gente sabe o peso que o torcedor tem, vai ficar difícil. Não, e mesmo o cara ser passional, eu entendo, mas quando você vê alguém discutindo sério, não use esses argumentos de paixão para discutir seriamente alguma coisa, porque você não vai para lado nenhum. Eu vou até dar um exemplo legal. O Antônio Carlos, do Bragantino, Red Bull Bragantino, agora
Acho que a galera vai chamar de RBB, né? Porque a Globo não vai falar nome de patrocinador assim. O treinador saiu e foi e assinou com o Kashima, do Japão. Por ele mesmo, ele foi lá, assinou e tal. E o Kashima anunciou ele se anunciou, e aí o Red Bull falou, bom, a gente não estava sabendo disso, então foi um rompimento de contrato unilateral e a gente vai cobrar a multa. Que é isso? Se São Paulo resolvesse, entre aspas, mandar embora o elenco, todo mundo que se diz, tem que mandar embora, não tá valendo, não sei o quê, tem uma multa envolvida e o São Paulo vai ter que pagar essa multa que vai sair muito caro para o São Paulo sem ter o rendimento algum. Então imagina, São Paulo, vamos supor que fosse o jogador X, o São Paulo pagou no jogador X 10 milhões, aí a galera, é vagabundo, manda embora. Aí o São Paulo vai pagar uma multa lá proporcional, que seja de 7, 8 milhões, o cara assina de graça com outro time. O que vai acontecer com o São Paulo? Se fizer isso com 2, 3 jogadores, quebra o clube. Então assim, vamos trabalhar dentro de uma realidade. E uma outra coisa, o Daniel Alves, por exemplo, ou o Daniel Alves, o Pato, o Pablo, o Hernanes, que tem os salários mais altos, veja, quem paga o salário, quem negociou foi o clube. Entendeu? Então, assim, não adianta ficar brigando com o jogador ele trabalha e ele foi lá e vendeu com base no histórico, com base no desempenho, com base na incompetência de quem negocia. No caso do Daniel Alves, o que o São Paulo está pagando caro, porque o Daniel Alves é um jogador que desperta ainda interesse de clubes na Europa. O São Paulo brigou com times maiores no sentido capacidade financeira, tá? Maiores no sentido de capacidade financeira. Teve time aí de capacidade financeira maior que não tem tanto título mundial quanto o São Paulo, mas tava lá brigando. Quantos títulos tem a Juventus? Mundial? Eu acho que um só. Então, aí, tá vendo? É disso que eu tô falando. Mas assim, Juventus tinha algum interesse. Tinha alguns clubes que tinham interesse no Daniel Alves. O Daniel Alves escolheu São Paulo, sim, mas ele não escolheu São Paulo. Ele perde em relação a outros clubes que pagariam mais para ele jogar, mas ele não ia poder perder tanto a ponto de comprometer o fim da carreira dele, que é um momento que ele precisa ganhar. Você tá vendo seu Juventus quantos títulos tem? Mas eu acho que é um só, é isso mesmo. Eu também acho que é um só. Porque eles perderam... Eu não vou falar essa piada, vai. Deixa quieto. Fala agora, não sei qual é a piada. Agora você vai ter que falar. Até porque como eles perderam a Copa Rio de 51, o Juventus tem 2 títulos mundiais, tá? 2 títulos mundiais? 2 títulos mundiais. Entendi. Mas como eles perderam o Mundial de 51, né? Parece que foi o Palmeiras que ganhou, então ele só tem esses 2 mesmo. Eu não sei se você devia ter feito a piada mesmo. De qualquer forma, que não é piada? Eu sou muito tranquilo em relação a isso. Eu tenho um amigo palmeirista no trabalho que fala, e o Mundial de 51? Eu falei, eu não ligo. Se você se sente representado por esse título, eu tô pouco me lixando porque a FIFA fala, porque CBF fala. Se o cara se sente representado pelo título, manda bala, vai que vai. A galera vai brincar de não tem Mundial, eu realmente não me importo. Por exemplo, se a FIFA resolve falar que os Mundiais de São Paulo não são mais mundiais, são intercontinentais, ou, sei lá, chama título de parede, tanto faz. Eu me sinto muito representado por aqueles títulos e eles têm uma importância gigantesca na história de São Paulo. Mas é isso, o Daniel Alves custa caro porque tem interesse de outros clubes e o Daniel Alves só não faz mais por incompetência do São Paulo. Se estivesse naquele Flamengo, por exemplo, talvez o Flamengo tivesse vencido o Liverpool. Um Daniel Alves faz esse tipo de diferença. Tem alguns jogadores que precisam de um time bem montado. A gente vai ver o que esperar do Fernando Diniz, a gente vai falar disso em outros vídeos, e agora sim, para encerrar, mas tem alguns jogadores promissores que a gente espera que tenham um futebol melhor esse ano, que são os casos aí de Pablo, de Hernanes, principalmente esses 2, o Pato, porque não dá para ser pior do que ele foi esse ano, e o Everton, que num time organizado o cara costuma render. O duro é o São Paulo estar organizado sob o comando de Fernando Diniz. É isso? É isso, primeiro do ano aí, né? Muita bobagem foi falada aqui também, né? Muita Sim. bobagem foi falada aqui também. Ficou 10 mil fãs de videogame do título mundial do Palmeiras. Grandes momentos aqui desse contexto. Mas é o primeiro contextualizando do ano, gente. A gente vai trabalhando com o que tem. É isso. É muito legal, o cara cornetando a gente. Olha só, isso. Cornetando o próprio vídeo. O cara se corneta. O Gabriel é o autocorneta. É o Gabriel que está aí tentando realizar um sonho, mas você não vai falar agora, né? Não, já comprei, então. Ele vai pra Argentina, é isso. O primeiro país devia ser o Uruguai, tá? Eu também acho, mas você quer me levar para lá antes de abril, não? Eu tento, velho. Então vambora. Vamos ver se Mega Sena colar aí. É só acertar 6 números. Tá bom? Gente, é isso. Um abração pra todo mundo. Essa foi a primeira do ano. E a gente vai ter uma gravação com o Bruno Grossi.
Vai que entrar vai domingo, né? sair Daqui no 2 domingo. dias. Domingo. Olha só, quem esperou até o fim do vídeo, Vai ter às essa 4 horas da tarde, se esse símbolo que a Vives fez... Não, é 1 da tarde. Não, é 4 da tarde. O outro foi sinal de positivo. É 4 da tarde. Então, gravação com o Bruno Grossi, um cara ultra competente, que foi setorista há muito tempo de São Paulo no UOL, que escreve textos, que vai cobrir o UOL agora no período aí também. Então, fiquem de olho, um abração para todo mundo e vamos São Paulo!